O câncer tem cura e eu quero conversar com você sobre o medo de mariposa ajudando no tratamento do câncer. Diferente a nossa live hoje, né? Eu quis trazer esse tema por conta de uma história, de uma situação que ocorreu aqui dentro da minha família. Estou escrevendo aqui o nome da live, né? Para que as pessoas possam se identificar na hora de entrar. Estou fixando aqui no Instagram. Sejam bem-vindos e bem-vindas à minha casa virtual. Estou aqui ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook. É uma honra conversar com vocês, é uma grande oportunidade para que a gente possa esclarecer mais sobre essa doença chamada câncer, para que você tenha a oportunidade de conversar ao vivo comigo, para que você possa fazer os seus comentários e principalmente para que a gente possa eliminar essas dores que você está vivendo nesse momento, sejam elas físicas ou emocionais. E eu quero que você me diga, né, se você estiver assistindo ao vivo ou gravado, se você tem medo de mariposa ou se você tem medo de algum outro animal, se você tem medo de alguma situação que está vivendo nesse momento. A Pri comentou que está travando bastante, né? Deixa eu aguardar um pouquinho para ver se eu consigo melhorar a transmissão. E aí a gente já começa a falar desse tema tão importante para o tratamento do câncer. Para quem não conhece, a Pri é minha querida esposa, ela sempre me dá esse suporte aqui para que eu faça uma melhor apresentação para vocês. Eu vou só aguardar um pouquinho para ela me falar se estabilizou, se está tudo bem, para que a gente possa dar continuidade a essa informação importante. Ela me falando que está tudo bem, a gente já começa falando sobre o medo de mariposa e como é que surgiu esse tema, né? Diferente, medo de mariposa ajudando a tratar o câncer. Como é que é possível isso? A gente ter o medo e fazer um tratamento de algo que não tem relação alguma. Eu acredito que tenha melhorado, né? Então, vamos lá. Como é que surgiu essa história? Quando eu falo de mariposa, não sei se você conhece ou não, mas é um inseto parente da borboleta e esse inseto ele é de hábito noturno. Ele tem as asas diferentes, não tão bem coloridas como o da borboleta, existem diferentes cores para a própria mariposa, né? Ela é diferente, ela tem um formato diferente da borboleta e muitas pessoas têm medo de mariposa. Né? E eu vou contar um caso para vocês, uma história que talvez ilustre mais ou menos isso. A minha filha, Helena, ela recebeu uma tarefa de casa e essa tarefa era, assim como milhões de crianças, né, acredito que estejam estudando online, e a professora pediu para desenhar uma mariposa. E minha filha ficou resistente para desenhar mariposa, não queria desenhar de forma alguma. Não vou desenhar, não quero desenhar, não sei desenhar. E eu e minha esposa ficamos insistindo para que ela fizesse esse desenho, porque é uma atividade da escola, é importante que ela desenvolva essas responsabilidades, né, essas atividades. E ela não queria desenhar a mariposa, não queria desenhar a mariposa, não queria desenhar. Até que a gente foi conversando com ela, e ela explicou que achava a mariposa feia. Bom dia, como é que tá, Amaral? Tudo bem? Achou a mariposa feia. E se a Amaral quiser comentar comigo se tem medo de borboleta, medo de mariposa ou outro inseto, outro animal, isso é bem interessante que eu vou conseguir unir esse medo que você tem, Amaral, ou outros, com essa fala que eu estou fazendo agora. Né? Então eu estou falando do medo de mariposa e aí minha filha não queria desenhar, achava que a mariposa era feia. Tudo bem, se a gente compara a mariposa com a borboleta, eu também acho que a borboleta é muito mais bonita, mas não acho que ela é feia. E ela pegou, a gente foi conversando com ela, conversando, até que a gente descobriu, Amaral, que
ela tem medo de mariposa. Ela não queria desenhar porque além de achar ela feia, e ela acha ela feia, ela tem medo. E quando a gente começou a conversar da mariposa, explicou a importância da mariposa, poucas pessoas sabem, mas uma das mariposas, dos grupos de mariposas mais famosas que tem no mundo, é a mariposa que produz a seda. O bicho da seda é a mariposa. Uma das mariposas é uma mariposa branca, por sinal muito bonita, né? Eu acho todas elas bonitas, independente da cor. Uma branca, ela faz o casulo dela com um tecido que é a seda. E aí essa seda é utilizada por milhares de pessoas no mundo como roupa extremamente útil, extremamente... O valor comercial dessa seda é muito bem apreciado. E quando eu comecei, junto com minha esposa, a contar a história de outras mariposas que existiam, que produziam a seda, que era útil para o ser humano, e que ela poderia começar a desenhar a borboleta que ela gostava, ela começou a desenhar. E aí, a partir dos primeiros traços da borboleta, a gente encaminhou ela para desenhar mariposa. E algumas pessoas sabem, outras não, tanto a mariposa quanto a borboleta, elas conseguem polinizar os alimentos. Então hoje você tem um alimento mais bonito, um alimento mais bem nutrido, porque existe a ação desses insetos à noite, que é a mariposa, e da borboleta durante o dia, que vai polinizando as flores e permitindo que esse fruto seja mais vistoso, seja mais nutritivo, seja uma propriedade, tenha uma produção maior. Bom dia, Elaine. Como é que você está, querida? Tudo bem? E a gente está falando hoje do medo de mariposa, né? Eu trouxe esse caos, essa história que eu acho que ele é muito interessante para o tratamento do câncer. Eu fiz essa associação quando a minha filha demonstrou o medo de mariposa, que achava um bicho feio, ela acha um bicho feio, e a gente percebeu que ela achava feio e ela tinha medo. E quando você tem medo, olha que interessante, quando você tem medo de alguma coisa e o câncer não fica distante disso, você se afasta, você não quer nem falar. E olha que interessante, nos grupos do Facebook que eu participo ou de conversas que eu faço, muitos familiares falam, minha mãe, meu pai, meu filho está com aquela doença. Vocês percebem de novo essa relação do medo? A pessoa tem um medo tão grande da doença, tão gigante, a doença já está instalada, já está no parente dela. E ela, olha que interessante, esse medo de falar o nome da doença pode ser um dos problemas para você conseguir tratar. Porque se falar o nome câncer desse câncer, todo oncologista tinha câncer na língua já, de tanto que ele fala, e não tem. Por sinal, se a gente for ver a incidência de câncer em oncologista, ela não é maior do que a população em geral. Por sinal, o médico, por ele conhecer os primeiros sintomas, ele consegue fazer um tratamento precoce. E fazendo esse tratamento precoce, você consegue evitar esse problema, você consegue resolver esse problema. A maior parte dos cânceres, ele é tratável, as pessoas não têm esse conhecimento. Na verdade, o contrário acontece. Todo câncer que você não faz tratamento, a chance dessa pessoa sobreviver é quase zero. A chance de alguém que teve câncer não fazer nenhum tratamento, nem químio, nem rádio, nem cirurgia, aproxima zero. E isso trazido por uma profissional de excelente qualidade, que é a doutora Lívia Cons, que fez uma live conosco aqui, uma mastologista. Falou, Alexander, as pessoas não sabem, mas a chance de uma pessoa sobreviver diagnosticada com câncer sem nenhum tratamento aproxima zero. Então, olha que interessante isso. Se você tem uma doença, se você tem um medo, você precisa verbalizar isso, você precisa mostrar para as pessoas. E esse medo pode matar você, não vai ser o câncer, é um medo de enfrentar ele e de fazer o tratamento. Eu achei incrível quando minha filha falou do medo e a minha cabeça funciona 24 horas por dia para lidar melhor com câncer, exatamente por essa questão. As pessoas
não têm coragem de falar que estão com câncer, mesmo que seja para elas. Eu já falei sobre falar isso para os familiares, mas eu estou pensando em falar isso para elas. As pessoas têm medo de falar que estão com câncer, elas não falam câncer, elas falam, eu estou com aquela doença. E por que que ela faz isso? Porque existe no imaginário coletivo que se você tiver câncer, você vai morrer. Pelo contrário, se você tiver câncer e tratar, boa parte desses pacientes se cura da doença. É só as pessoas que têm o câncer e não tratam que a maioria morre, infelizmente. Eu gostaria que não fosse assim. Existe também a associação do câncer, tem até alguns grupos que colocam como foto principal do câncer uma luva de boxe. Eu adoro luta, adoro arte marcial, mas a luva de boxe, na minha visão, ela não representa o tratamento do câncer. Os jornalistas colocam isso, ele perdeu no tratamento do câncer, ele perdeu a luta, mas não existe esse negócio de perder ou ganhar a luta. Existe você conhecer a doença e tratar, e você não conhecer e não tratar. Então, olha que interessante, até mesmo midiaticamente, na minha visão, usar o termo luta contra o câncer é péssimo, é ruim, porque é como fosse você lutando contra um outro oponente e que muitas vezes, se você não conhece esse câncer, a chance sua de perder essa luta é muito grande. Por isso esse meu papel, essa minha abertura nessa casa virtual, seja no Instagram, seja aqui no Facebook, para que você tenha mais conhecimento. O conhecimento é que tem salvado as pessoas do câncer. Não é a luta de boxe ou qualquer outra arte marcial, que por sinal eu admiro muito a arte marcial. Não é essa luta de um contra o outro. Eu não vejo as pessoas falarem luta contra a anemia. Eu não vejo as pessoas falarem luta contra a diabetes. Alexander, mas a anemia tem cura, o câncer também. O diabetes tem cura, o câncer também. Os dois têm cura, os dois têm tratamento. E os três podem ser eliminados da sua vida. O que precisa é que você desenvolva um acompanhamento médico adequado e uma nutrição anticâncer, que é um dos pontos que eu mais tenho falado aqui durante a live. Existe uma nutrição específica para você aumentar a chance de aumentar a cura do câncer. Não basta alimentação saudável. Alimentação saudável é para quem não está doente. Alimentação para o paciente com câncer é uma alimentação anti-câncer, evitando efeito colateral, mantendo o peso e fazendo o seu corpo trabalhar para vencer essa doença. Esses 3 pontos são essenciais para que você possa vencer e é possível você vencer isso. Lá atrás eu contei minha história que quando eu tive câncer, o tumor do fígado ele não poderia ser operável e as pessoas falam inoperável. Com a nutrição eu consegui chegar ao momento onde foi feita a cirurgia. Se eu não tivesse abraçado a cirurgia, eu não teria conseguido esse mérito. Então, veja como é que a nutrição anticâncer ela pode trazer um benefício gigante para a sua saúde e você muitas vezes não conhece. Entraram várias pessoas aqui, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu estou falando do medo de mariposa, mas eu trouxe esse medo para um medo do câncer, um medo de outras coisas que a gente não tem coragem de enfrentar, a gente tem medo de perder, a gente não consegue nem verbalizar câncer. Vários familiares falam assim, ele está com aquela doença. Provavelmente você já deve ter ouvido essa expressão. Ele está com aquela doença. E por que ele fala aquela doença? Porque ele tem medo. Alexander, mas o câncer não é uma doença simples como anemia. Concordo com vocês, né? Em nenhum momento eu estou minimizando a situação do câncer, mas também eu não estou supervalorizando ela. Não estou falando que ela é uma doença em que você tenha que não procurar o auxílio médico e nutricional. Esse ponto acho que é principal. O medo que as pessoas têm desenvolvido, na verdade, saiu da zona do medo e entrou para o pavor. O pavor você desespera. E aí existe isso no câncer. O que seria o desespero? Você perder a esperança, achar que não tem caminho algum, mas tem. Para todos os cânceres tem caminho e tem uma oportunidade de você aumentar sua chance de cura. Seja essa doença já conhecida para ser curada ou para essa doença
ela encontrar a cura amanhã. Hoje talvez não tenha a cura para o câncer que está no seu familiar ou está em você, mas amanhã pode ser que ela venha. Assim como há 20, 30 anos não tem um avanço que a gente tem no tratamento do câncer que existe hoje. Por sinal, uma das doenças onde mais existe inovação, existe um melhor tratamento. E você pode alcançar isso, segurando, abraçando a nutrição anticâncer, que é o que eu tenho falado sempre aqui no meu conteúdo. Até algumas pessoas falam, eu estou com a doença terrível, horrível. Eu não gosto dessa expressão, mas eu respeito quem usa ela. Né? Não vou, de forma alguma, a minha intenção é criticar quem usa. E por que muitas vezes eu acho que a pessoa coloca como doença horrível e terrível? Porque falta o conhecimento dela. Muitas pessoas, hoje em dia, elas estão numa rodovia, pisando no acelerador. Vamos supor que esse carro, essa pessoa que está dirigindo esteja com câncer, está pisando no acelerador sem freio. O que seria esse freio? O pedal do breque está quebrado. O que seria esse breque? Seria o controle do seu peso. O breque vai ajudar você a controlar a velocidade. Na verdade, vai ajudar você a controlar o seu peso. Então, o que eu falo do peso? Quando o paciente com câncer ele está acima do peso ou ele está desnutrido, ele piora o tratamento do câncer. Olha que conhecimento importante que eu estou trazendo para você agora. Pessoas que estão com câncer desnutridas ou excesso de peso, elas podem acelerar o avanço dessa doença. Olha que delicado isso. Mas o peso a gente consegue controlar, Alexander, com um bom nutricionista, com uma nutrição anticâncer, a gente consegue. Exatamente. Se você tiver um profissional experimentado na área que ajude você a manter o seu peso saudável ou para que ele não fique tão acima ou tão abaixo, a chance de você encontrar um tratamento excelente para o câncer é ótimo. Vários pacientes que eu tenho contato pelas redes sociais não podem fazer quimioterapia. Mas como não pode, Alexander? O médico indicou para aquele paciente fazer, por que ele não pode? Porque o peso dele está muito descontrolado, ele está desnutrido. Se ele fizer a primeira quimio, ele morre já, porque o corpo dele não aguenta. Então ele não morreu por conta da quimio, ele não morreu por conta do câncer, ele morreu porque ele não conseguiu equilibrar o peso dele numa faixa saudável. Olha como é que esse conhecimento é fundamental. Pessoas que estão com câncer precisam de um peso saudável. Eles não precisam de uma dieta saudável, eles precisam de uma dieta contra a doença, contra o câncer. É diferente, eu sempre tenho falado aqui no meu perfil. Alimentação saudável é uma, nutrição anticâncer é outra. A nutrição anticâncer, ela vai oferecer nutrientes específicos para que você possa fazer o seu corpo combater o câncer e o seu corpo evitar os efeitos colaterais da doença e dos próprios quimioterápicos ou outra terapia. Dessa maneira, você consegue manter o seu peso saudável durante o tratamento, ou seja, pode até ser que ele perca um pouco de peso, isso é possível no câncer, e pode até ser que fazendo um tratamento hormonal, principalmente quando acaba o câncer foi eliminado, ele aumentar um pouquinho o peso, mas não tanto. Porque aumentar peso durante o câncer aumenta a chance do câncer voltar. Publiquei isso ontem no meu Instagram, mostrando um estudo feito por Harvard, pelo Brasil e pelo IARC, que é um braço da Organização Mundial da Saúde que lida com câncer, mostrando que 13 cânceres no Brasil estão associados ao aumento do peso. Olha que situação grave. Nesse estudo foi mostrado o aumento do peso. Não falou da desnutrição, como eu estou falando para vocês. Então, se você hoje não está com câncer, mas está acima do peso, eu não gostaria, mas infelizmente esse excesso de gordura do seu corpo pode favorecer o surgimento do câncer. Nos homens, o câncer de próstata e nas mulheres, o câncer de mama. Esses são os dois principais, mas existe câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de vesícula, todos eles já associados por esse estudo, feito pela USP, né? Não é só uma instituição qualquer, uma das melhores instituições do mundo, USP, Harvard, não preciso falar, está entre as 3 melhores do mundo. Harvard, às vezes, fica um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas sempre está entre as 3 melhores do mundo,
e um dos braços direitos da OMS para estudar a questão do câncer, que é o IARC. Ou seja, cada vez mais o que tem feito a população desenvolver o câncer não é o cigarro, porque as pessoas estão parando de fumar. Não é bebida alcoólica, porque a maioria da população não está tomando bebida alcoólica. Tem sido o quê? O descontrole do peso. O excesso de peso tem sido grande aliado à formação do câncer. E isso que eu estou fazendo para vocês, trazendo é o quê? Conhecimento. Até conversando com uma paciente com câncer, ela falou para mim, mas Alexander, eu curei do câncer. Eu falei, nossa, graças a Deus, que bom. Mas eu tô obesa. Eu falei assim, opa, isso aí é delicado. Você curou do câncer, ótimo, mas você está obesa, você está acima do peso, não vou nem falar de obesidade. É a mesma coisa que você acelerar um carro e não ter freio para parar a hora que você precisa. A chance de você colidir, a chance de você ter o câncer de novo é extremamente alta. Pessoas que tiveram câncer e estão acima do peso precisam reduzir esse peso o quanto antes, porque excesso de gordura ajuda a desregular a produção, em especial na mulher, de progesterona, de estrógeno, no caso do homem, de hormônios androgênicos, na produção de insulina e na produção do fator de crescimento. O desequilíbrio desses hormônios, no caso eu falei 5 hormônios, está favorecendo a formação de câncer, tanto em homem quanto em mulher. Existe um desequilíbrio. Mas o homem produz progesterona e estrógeno? Produz, mas em uma quantidade muito pequenininha. Se ele começa a ganhar peso, existe um desequilíbrio nessa produção, de uma forma que possa prejudicar, de uma forma que possa ser doentia para a pessoa. Então, olha que bacana. Existe ferramenta hoje para você aumentar a chance de cura na doença. O medo pode ser um bloqueio, pode travar você de alcançar isso, porque você não consegue nem verbalizar. Você pode indiretamente buscar o auxílio médico e uma nutrição anticâncer, uma nutrição que possa favorecer a sua chance de cura e não o crescimento do tumor, o crescimento da doença. Deixa eu ver se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, pode me chamar ao vivo, pode fazer pelos comentários, sempre é muito bem-vindo as informações que vocês trazem. Normalmente sexta eu acho que eu vou trazer um tema mais voltado para essa questão da parte emocional, né, do câncer, na parte de problemas nesse sentido, emocionais ou outras. Eu acho que é bem importante a gente avançar mais nesse tratamento do câncer de uma maneira diferente, de uma maneira nova, que é possível você ter a cura do câncer, aumentar a chance da cura do câncer, mas você precisa de conhecimento para isso. Você precisa de ferramentas para isso. E aqui no Instagram e no Facebook é uma oportunidade que eu trago para que você possa cada vez mais ter acesso a um conteúdo de valor, um conteúdo que eu chamo de ouro, e que você consiga, por meio desse conteúdo, aumentar a sua chance de cura, aumentar as chances de você se livrar dessa doença, se livrar desse problema, porque é possível fazer isso. Há uma semana atrás, eu acredito, eu tive contato com a história de uma senhora que hoje tem 70 anos e quando ela teve 30 e poucos anos, ela teve câncer. Olha que interessante, por sinal, um câncer numa mulher jovem. Ela fez mastectomia total, fez quimioterapia e hoje ela não tem câncer algum. Olha que coisa incrível. E por que ela conseguiu isso? Exatamente porque ela conseguiu equilibrar um bom tratamento médico com alimentação. Porque muitas vezes a pessoa, o médico fala, você está curada depois de 5 anos ou depois de 10, só que infelizmente esse câncer pode voltar. Tem uma paciente que eu atendi em outro momento, que ela teve câncer há 18 anos e o câncer voltou agora de novo. E qual é um dos fatores que tem favorecido esse novo surgimento? Exatamente, ela não fuma e não bebe, exatamente a questão da alimentação. A pessoa desequilibra a alimentação, a genética dela é a mesma, o câncer pode voltar, e no caso dela não era genético. Olha que interessante. Então era isso, viu? Quero aproveitar para agradecer a sua presença hoje aqui comigo.
Se você tá com dificuldade, se você tem algum medo, né, coloca para mim depois nos comentários. Eu tenho medo de quimioterapia, eu tenho medo de cirurgia, ou eu tenho medo de animal A, B ou C, que foi o motivo que eu comecei a fazer a live. E a partir disso a gente vai começar a trabalhar em cima desses medos para ajudar você a enfrentar. Acho que o mais importante é lembrar, o medo faz parte. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você enfrentar mesmo tendo medo. Isso é a coragem, tá bom? Então, obrigado pela presença, pela atenção e um excelente final de semana. Uma boa sexta-feira.